Olá, então na aula de hoje nós vamos falar sobre a aplicação, a demonstração de como funcionam as funções de Green na solução de equações diferenciais. Então vamos à nossa aula. Então agora falaremos um pouco sobre o método utilizado para resolver equações diferenciais, que é o método da função de Green. Então vamos escrever a equação diferencial da forma que nós vimos, né? Vamos lembrar um pouco que essa equação diferencial parece muito, né, com o teorema de Sturley-Liouville que nós vimos no começo desse curso e provamos, né, as propriedades do teorema de Sturley-Liouville. Então nós temos esta equação diferencial. Nós vamos supor soluções estacionárias entre A e B, tá? Fazendo uma substituição, escrevendo y de x como z de x menos h de x, nós podemos escrever z em A igual a z índice A e z em B igual a z índice B. Então, nós podemos reescrever essa função h de x como z de A mais z de B menos z de A sobre B menos A vezes x menos A. Então, nós temos também que h em A igual a ZA e h em B igual a ZB. Tá? Então, nós podemos descrever essas propriedades, né, essa substituição para esta equação diferencial. Quando fazemos isso, as condições de contorno que nós temos que essas funções se anulam em y de A igual a zero e y de B igual a zero. Fazendo isso, então, nós podemos separar as duas equações novamente, né, nós fizemos essa substituição, né, substituímos esse valor. Então, nós temos a equação diferencial, né, derivada com relação a x de p de x dy dx, mais um termo q de x y de x, mais f de x igual a zero, e esse f de x é dado por essa outra função. Então, o que nós vemos aqui, basicamente, né, é um operador diferencial que lembra muito o operador diferencial que nós vimos lá quando trabalhamos com o teorema de Sturley-Liouville. Então, nós podemos escrever que esse operador aplicado em y de x é igual a menos um f de x. Então, nós podemos dizer que esse y de x pode ser escrito como uma função g de x, x', que é a função de Green. E se a função é altamente concentrada, nós podemos dizer que menos f de x pode ser escrito como uma função delta de x menos x'. Então, nós podemos escrever que as funções que descrevem as soluções dessa equação diferencial pode ser escritas como menos a integral de AB de g de x, x', f de x' dx'. Então, o que acontece, eu tenho que mostrar que realmente isso aqui, essa substituição recai na solução da equação diferencial. Então, para uma solução estacionária, né, nós temos que g de A, x', f de x' dx' é igual a zero, e g de B, x', f de x' dx' é igual a zero. Exatamente devido às condições de contorno que nós impusemos no começo da solução do problema. Quando fazemos isso, soluções possíveis vão ser obtidas como uma função u de x seja igual a zero e uma função v de x seja igual a zero. E no ponto A também essa função seja nula. Então, essa substituição que nós fizemos também leva em conta essas condições que nós demos para esses pontos nas extremidades da função serem nulos. Então, escrevendo essa função de Green, nós podemos escrevê-la como uma solução g de x, x', como u de x, v de x', e g de x, x', como u de x', v de x, para diferentes intervalos, para x menor que x' e para x maior que x'. Lembramos que isso lembra muito a função de Heaviside ou função escada. Então, a partir disso, nós podemos substituir, né, na solução dessa equação, a função escada ou função de Heaviside, que descreve, né, esse tipo de sistema. E, além disso, nós temos a relação que nós já vimos da função escada com a função delta de Dirac. Então, nós podemos integrar essa função e nós podemos observar que quando nós utilizamos a derivada da função escada, ela recai o quê? Na propriedade de filtragem da função delta de Dirac. Então, nós vamos utilizar o delta de x igual a dθ dx dx,
Então, fazendo as derivadas das funções de Green, nós descrevemos algumas funções, tá? Porque nós queremos escrever a solução da equação por meio desses operadores. Tá? Nós descrevemos que esses operadores são análogos com relação à função de Green, então nós substituímos naquele operador que nós vimos no começo, né? Lembrando a propriedade da função de Heaviside com relação à função delta de Dirac. Quando fazemos isso, nós temos uma solução e podemos escrever um operador chamado Wronskiano, né? O Wronskiano de x igual ao de x v' de x, menos v de x, o' de x. Quando fazemos isso, nós podemos escrever esse termo do operador, né, desta forma. Utilizando o que nós definimos, que o operador L em u de x igual a zero e o operador L em v de x igual a zero, nós obtemos, né, que esse operador P dw dx mais dp dx vezes w de x igual a zero. E a partir disso, nós determinamos que o Wronskiano é A sobre P de x. Tá? Isso você viu, né, o operador Wronskiano, geralmente visto em cursos de cálculo diferencial e integral, e no caso, no curso de solução de equações diferenciais. Quando fazemos isso, nós substituímos na equação e obtemos que, a partir dessa substituição, o operador aplicado na função g de x' igual a delta de x vezes x'. Então, o que nós temos é que esse operador equivale a resolver a equação diferencial de uma outra forma. Então, a função de Green é bastante importante para resolver diferentes tipos de equações diferenciais. Então, nós podemos provar, né, que este operador recai novamente na solução de uma função de Green, então ela é consistente com a solução desta equação diferencial para este sistema. Olá, então na aula de hoje, né, nós finalizamos o assunto relacionado a funções de Green e na próxima aula nós faremos a demonstração da aplicação da função de Green na solução do oscilador harmônico forçado. Então, até a nossa próxima aula.